Assista agora um programa especial. Veja a Ponte. Vamos abrir o livro, a palavra de Deus, hoje no livro de Mateus, capítulo 24 e 25. Começando com o capítulo 24, nós estamos numa sequência de mensagens, de sermões, sobre os 5 sermões que Jesus pregou no livro de Mateus. E hoje é o 5º sermão desta série, o último sermão destes pregados por Jesus no livro de Mateus. Todos acharam? Veja aí alguém pertinho de você que está sem Bíblia, compartilhe. Vamos ler a palavra. Tendo Jesus subido ao templo, ou tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhes disse: não estáis vendo tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus lhes respondeu: tende cuidado para que ninguém vos engane, pois virão em meu nome muitos, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas não fiquem desesperados, pois é necessário que assim aconteça, mas isso ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e haverá fome e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são apenas o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar-se uns aos outros, e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho de todas as nações, e aí sim virá o fim. Que Deus aplique esta maravilhosa palavra em nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Pastor de eternas maravilhas, obrigado, Jesus, porque o Senhor que sempre existiu é Deus que criou todas as coisas, um dia se fez homem, habitou entre nós e pregou este sermão, que é um resumo dos acontecimentos do fim. Abre, Senhor, a nossa mente, o nosso coração para entender a tua palavra, e que nós sejamos praticantes desta palavra. Eu te imploro, Senhor, a capacitação do céu, capacitação física, emocional, a capacitação espiritual, que esta palavra seja traduzida de forma particular a cada coração, pois oramos no teu nome, para a tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém, Pai. Mantenha a sua Bíblia aberta nestes capítulos. Eu gostaria nesta noite de dar um presente para alguém aqui. Alguém que possa vir à frente e dizer quais são os 5 sermões que Jesus pregou e aonde eles estão, em quais capítulos. Alguém tem esta possibilidade? Tem alguém que se levantaria e possa compartilhar conosco?
Eu digo isso porque pregamos os 5 sermões. Tem alguém aqui? Algum corajoso aí, corajosa? Não. Lembrando que o primeiro sermão está nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. É o Sermão do Monte, as bem-aventuranças e assim por diante, o Sermão do Monte. O segundo sermão está no capítulo 10, fala sobre a missão de cada cristão, que é pregar o Evangelho. O terceiro sermão está no capítulo 13 de Mateus, todos em Mateus. O terceiro, no capítulo 13, que fala sobre os diversos tipos de terrenos e que Deus espera que todos nós tenhamos um terreno fértil, um coração preparado para a palavra dele, para que não deixemos que as pedras e os espinhos dominem os nossos corações. O quarto sermão está no capítulo 18, quando ele fala sobre a importância de perdoar o próximo. Se não perdoa com quem você vive, você não tem relacionamento com o Pai. São sermões específicos, objetivos, com mensagens diretas e progressivas para quem vive na terra. E aí, hoje chegamos ao quinto sermão, o sermão que está nos capítulos 24 e 25, o sermão que fala sobre os sinais dos últimos dias, os últimos acontecimentos. Quando falamos sobre o fim do mundo, coloco aqui esta tela para alguns é uma tela conhecida, estas informações, para outros, quem sabe, esteja ouvindo ou vendo pela primeira vez. Quando falamos no fim do mundo, começa com o início do fim do mundo. Quando foi o início do fim do mundo? A bomba foi acionada no dia em que Adão pecou. Quando Adão pecou, a bomba de contagem regressiva para o fim do mundo foi acionada. Neste primeiro momento acontecem várias coisas, como Noé com a sua arca, a torre de Babel que foi construída. Vamos então para o meio do fim do mundo. O meio do fim do mundo começa quando Deus chama Adão dentre as muitas nações. Adão é formado uma família. Abraão, quando Deus chama Abraão das muitas nações, Abraão é transformado em uma família, em nações. Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito, o povo passa um tempo em Canaã, é disperso e volta. Então, termina esta parte, quando o povo agora tem a lei e está vivendo como uma nação dirigida por Deus, mas envolvida com iniquidades. O fim do mundo, aliás, o início do fim do mundo acontece no momento em que Jesus, o Filho de Deus, pisa na terra. Quando Jesus pisa na terra, aí nós temos o início do fim do mundo. Jesus então vive aqui na terra, Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus envia o Espírito Santo, Jesus funda a igreja está vivendo durante esses 2000 anos. Haverá o arrebatamento da igreja, haverá o juízo final e a grande separação entre os que servem e os que não servem a Deus, e aí sim a eternidade futura. Quando nós pensamos então neste sermão que Jesus pregou, e é maravilhoso, irmão Messias, irmão Egas, irmãos pregadores que temos aqui, é maravilhoso saber que o nosso Jesus, um autodidata, o nosso Jesus, o maior dentre os pregadores da palavra, ele preparou um sermão com começo, meio e fim. Olha o esboço do sermão que Jesus pregou nestes capítulos 24 e 25. Ele começa dizendo, versículos 1 ao 3, não ficará pedra sobre pedra, mas ainda não é o fim, apenas o princípio das dores, a primeira parte da tribulação, o evangelho pregado no mundo inteiro, o abominável que estará no lugar do trono de Deus, o anticristo, a grande tribulação e finalmente o arrebatamento da igreja.
Depois, a segunda parte da tribulação, o grande alerta do vigiai. E no capítulo 25, ele conta duas parábolas, das 10 virgens e dos talentos. Ou seja, fiquem atentos, e enquanto estiverem aqui, trabalhem, pois haverá o dia da grande separação. Então, neste sermão de Jesus, quais são os sinais da vinda dele? O primeiro sinal que Jesus deixou escrito no capítulo 24 é o não ficará pedra sobre pedra. Ele está se referindo ao grande templo. Meus amados irmãos, o templo de Jerusalém é um dos marcos na história da igreja. A cidade de Jerusalém foi fundada por Sem, um dos filhos de Noé, fundada pelos anos 2600 antes de Cristo. Foi nesta cidade, especialmente no chamado Monte Moriá, que Abraão foi oferecer o seu filho Isaque, e Deus colocou o cordeiro, dizendo: aqui está a resposta, você não precisa sacrificar o seu filho. Foi exatamente naquele mesmo lugar, onde mais tarde Davi está apavorado por causa do seu orgulho, e o anjo diz: sacrifique, ofereça um sacrifício a Deus, para que Deus não mate toda a geração, todas as pessoas. E Davi vai para o monte de Araúna, que é exatamente o Monte Moriá, é o lugar aonde está o templo hoje, quis dizer, aonde o templo foi construído. De forma, irmãos, que aquele templo construído, segundo o que diz lá em 2 Samuel capítulo 13, que aquele templo foi Deus quem fez a maquete, foi Deus quem fez o projeto e disse para Davi como era que o templo deveria ser construído. Salomão, filho de Davi, construiu o templo conforme Deus mandou, compartimento por compartimento, altura por altura. Este templo que foi construído por causa da rebeldia do povo foi destruído uma vez. Mais tarde Deus enviou Esdras, Zorobabel, Neemias, que reconstruíram o templo. Mais uma vez, por rebeldia, o templo foi danificado, e Deus usou o rei Herodes para restaurar o templo. É este templo que Jesus está frequentando, e é neste templo que os discípulos chegam para ele e dizem: Senhor, olha a suntuosidade, a grandeza, a majestade destas pedras, que só com grandes guindastes poderiam ser transportadas. Olha esta maravilha. E Jesus diz: vocês não estão vendo isso aqui? Eu digo a vocês que não ficará pedra sobre pedra. Meus irmãos, esta palavra parecia inconcebível para aqueles discípulos, e eles perguntam: quando isso vai acontecer? E Jesus diz: fique atentos aos sinais, porque a cidade de Jerusalém começou, ou o país de Israel começou a ser danificado, porque apareceram dentro do próprio país as facções judaicas, um grupo de guerrilheiros, ou grupos de guerrilheiros chamados zelotes, tendo os principais líderes Eleazar, João e Simão. Estes guerreavam entre si, assim como no Rio de Janeiro, assim como em partes da nossa cidade, existem grupos rivais que lutam para ver quem vai predominar. E aqueles judeus guerreavam entre si. Além disso, a matança era cada vez maior. Ou seja, a matança dos judeus contra os cristãos. O primeiro foi Estevão, mas veio Tiago,
E veio centenas de milhares de outros, como conhecemos a história de Saulo, que mais tarde também só não morreu por misericórdia de Deus. De forma, irmãos, que o que estamos falando aqui não é antissemitismo, não é ser contra os judeus, mas é dizer que a história dos judeus e a história do templo é um alerta para nós. Porque aquele templo acabou ficando para os judeus maior do que o próprio Deus. Deus naquele tempo usou um homem, também guerrilheiro, um general de exército chamado Flávio Joséfo, que conhecemos hoje como um grande historiador. Mas este homem, que era também um guerrilheiro e um general de exército, este homem foi preso por Roma em algum momento e ele se aliou ao exército romano e passou a ser um conselheiro de Roma, especialmente do general Tito, filho do grande imperador. De forma, queridos irmãos, que houveram muitos sinais de que o templo iria ser destruído. E especialmente nos anos 67 depois de Cristo, começou a haver uma devastação no país, na cidade de Jerusalém, e o templo, finalmente, no mês de agosto do ano 70 depois de Cristo, ele veio ao chão. E veio ao chão de uma forma terrível. Centenas de milhares de pessoas morreram, inclusive dentro do templo. Mas além disso, alguém ateou fogo. E o fogo dominou todas aquelas pedras, incrivelmente. E além de cair as paredes, havia ali dentro muito ouro. E o ouro derretia, caindo no chão entre as brechas, as frestas do assoalho. E as pessoas arrancavam as pedras do assoalho para arrancar o ouro que estava ali dentro. De forma que estas palavras destacamos. Primeiro, a palavra de Joséfo. O que foi que disse o general Tito quando viu os muros caírem? Lutamos com Deus ao nosso lado, e foi Deus quem derrubou os judeus destes baluartes, pois que mãos ou máquinas humanas poderiam fazer contra estas torres? Flávio Joséfo vai dizer: se alguém não conhecesse a história e chegasse após o fogo, não saberia que ali teria havido construção antes. Eu tive a oportunidade de ir no local aonde foi o templo de Salomão, o templo de Israel. Ali naquele templo, naquele local, hoje existe a mesquita de Omar, uma mesquita muçulmana. É interessante que o judeu que nos conduzia não podia nem sequer se aproximar, porque ele era tido como um impuro, como um imundo, e ele não podia chegar naquele templo hoje, uma mesquita muçulmana. Meus amados irmãos, a queda daquele templo não pode ser algo natural para nós. A queda daquele templo é o primeiro sinal da volta de Jesus. Jesus então fala deste primeiro sinal. Então, se fosse por causa desse primeiro sinal, Jesus já poderia ter vindo. Jesus continua neste capítulo 24, falando sobre outros sinais. Veja aí, versículos 4 e 5. Falando sobre os sinais da religião. Irmão Antônio, irmão André, os sinais são muito importantes. Quando alguém, por exemplo, está com febre. Febre não é uma doença, febre é um sinal, tem alguma coisa errada. Alguém está com dor de cabeça, não é uma doença, tem alguma causa, é o sinal de que alguma coisa está errada.
Então devemos ficar atentos aos sinais. Os judeus não ficaram atentos. Então Jesus disse: os sinais da religião. Tome cuidado, porque os homens enganam. Tome cuidado, porque se levantarão muitos falsos profetas, enganadores. Irmão, se fosse olhar este sinal da religião, dos falsos profetas, dos enganadores, Jesus já poderia ter vindo, sim ou não? Claro que sim. Quantos e quantos e quantos já se levantaram e se levantam. Jesus diz então: tome cuidado. Nós, como servos de Deus, não devemos ficar olhando para os homens, para as pessoas. As pessoas, mais cedo ou mais tarde, nos trazem decepção. Versículo 9, nos levam ao tormento. Versículo 10, trazem escândalo e aborrecimento. Quando pensamos neste sinal da religião, pensamos num paradoxo que sempre houve. De um lado, uma espiritualidade, o avivamento, pessoas que querem Deus, pessoas que buscam a Deus, que se curvam diante de Deus. De outro lado, a frieza da igreja. De outro lado, o abandono da fé. De outro lado, a apostasia. A grande questão, irmãos, cada um de nós presentes aqui, e os que estão espalhados por tantos lugares, a grande questão é: de que lado eu e você estamos, hein, irmã Valéria? De que lado nós estamos? A irmã Valéria já escolheu, todo lado do Senhor. De que lado você está, meu amado irmão, minha amada irmã? Fundamentalismo extremo, quantas barbaridades se ouve. Há um tempo passado, uma igreja pegou Mateus 16, 18, sobre pegará veneno, será mordido por uma cobra e não fará nenhum mal. E essas pessoas, então, Marcos 16, 18, e essas pessoas, então, trouxeram as mais terríveis e venenosas serpentes, e para mostrar poder espiritual, pegavam nas serpentes, até que houve uma fatalidade, pessoas foram mortas. E assim passaríamos a noite falando de criancices, falando muitas vezes até de satanismo dentro da igreja, de idolatria. Mas além dos sinais da religião, os sinais da natureza. Meus amados irmãos, basta nós olharmos um pouquinho e vamos ver coisas acontecendo. Terremoto de um lado, enchente do outro, tsunami de outro, e assim coisas vão acontecendo no mundo todo. Será que se fôssemos olhar os sinais da natureza, Jesus já poderia ter vindo? Alguém fez um levantamento dizendo que anualmente ocorre 1 milhão de terremotos em todo o planeta, cada ano. Muitas vezes nós nem estamos aí, não olhamos, não observamos estes sinais, os terremotos, da fome, das pandemias, das pestes, da violência, do medo, da síndrome que assola a terra, a síndrome da depressão, das fobias. Como tem aumentado o número de pessoas que se suicidam e que querem se suicidar. Satanás tem trabalhado, os sinais têm acontecido. E os sinais políticos? Quando falamos nos sinais políticos, além das guerras, pensamos no trabalhar constante de Satanás para implantar o seu reino, o reino do anticristo. Lembramos da palavra de Deus em Apocalipse 13:16, que diz: e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa. Meus amados irmãos, este é um sinal que caminha a passos largos, que tem sido implantado paulatinamente, cada vez mais dominante no mundo. Hoje tudo é no digital. Quando a Bíblia diz 666, o homem foi criado no 6º dia. O homem pecou,
O dia ficou maldito, dia da maldição. 666 é uma trempe de maldição, representa os governos religioso e político. Agora, naquele tempo existia número. Tínhamos os números ordinários? Não, isso foi criado muito depois. O que é que João viu? O número 666? Não existia. O que ele viu? O 6 no algarismo romano? Ou ele viu a 6ª letra do alfabeto hebraico, W, 666. O que é que se faz no mundo dos negócios, no mundo digital, sem o www? Já é o sinal da besta? Um preparo. Qualquer produto que você tenha aí, por exemplo, este copo d'água, ou qualquer produto que você tenha aí, quais são os primeiros números que tem neste código de barra de qualquer produto? O que você tem aí? Um chocolate? Você tem o que aí, Paula? Um cosmético, um creme? Qual os primeiros 3 números que tem aí? Qual? 789. 789 em qualquer produto que você tiver. E você achou que é uma barrinha? Você vai precisar usar essa barrinha aí, irmã? Ah, não é uma barrinha. É alguma coisa, ok? Mas qual é o código de barra que tem? 789. Por que será? Todo produto 789. 7 vezes 89 dá 623. Todos os códigos têm 30 barras. Todos os códigos têm 13 números. 623, mais 13, mais 30, 666. Qualquer produto que você pegar em qualquer parte, vai ter este código aqui. Agora, será que isso é por acaso? Quem quiser comercializar qualquer coisa, vai editar um livro, uma Bíblia que seja, tem lá o código de barra. Qual é o código? Está lá. É por acaso, meu irmão Reginaldo? Agora, já é isso o sinal da besta? É o preparo. Sinais políticos. E aí, meus amados irmãos, tudo isso é o preparo destes sinais e sinais e sinais. E além destes sinais que têm acontecido repetidamente nestes 2000 anos, qual é o próximo sinal que nós aguardamos? O que é que está para acontecer? O arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Versículos 15 ao 28. Vai nos falar sobre este grande acontecimento. Veja só, capítulo 24, do 4 ao 14, a primeira parte da tribulação, a igreja ainda está presente. Dos versículos 15 ao 28, a igreja já foi tirada. Quando nós pensamos no arrebatamento da igreja, eu quero trazer à memória dos irmãos, irmão Gustavo Quaresma, quero trazer à nossa memória uma palavra de Isaías. Estou falando de Isaías, estou falando do Antigo Testamento, Isaías 26, do 19 ao 21. Vocês podem me ajudar lendo comigo, irmã Fátima? Vamos ler juntos? Verso 19: mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz, a terra dará à luz os seus mortos. Olha o verso 20, arrebatamento. Verso 20: vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas, esconda-se por um momento, até que tenha passado a ira dele. Vejam,
O Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. Quando o castigo estiver além do suportável, Deus tirará a sua igreja para aliviar o seu povo por um momento, enquanto a tempestade se agrava, enquanto a terra será assolada por causa das suas iniquidades. O arrebatamento da igreja é o grande sinal que, assim como olhavam para o grande templo, é impossível. O arrebatamento da igreja é o próximo acontecimento. O arrebatamento da igreja é algo temporal, está no relógio de Deus. Será algo inesperado, como um ladrão, quando ninguém espera. Mas nem todos irão no arrebatamento. Apenas aqueles que morreram em Cristo virão para a primeira ressurreição, e aqueles que estiverem vivos em Cristo, estes serão tirados da terra. Agora, a grande pergunta para todos nós é: o que fazer enquanto? O que fazer enquanto não chega o arrebatamento? Você sabe, Felipe, Murilo, sabem o que fazer enquanto não chega a hora do arrebatamento? Vamos descobrir juntos? Olha aí no capítulo 24 que nós estamos. Pelo menos 5 coisas que nós devemos fazer. Queremos espiritualizar este texto, mostrando algumas coisas que nós devemos fazer. A primeira coisa é: suba ou fuja para os montes. Ou seja, viva de forma digna de entrar na casa do Pai. Gosto do Salmo 24 que diz: quem entrará na tua presença? O próprio salmista responde: aquele que é limpo de coração, que não ama a vaidade, aquele que tem o coração voltado para Deus. Senhor, quem entrará no teu santuário? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não ama a vaidade, que busca a Deus. Em primeiro lugar, fuja para os montes. Busque a presença, a companhia. Como diz Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá ao Senhor. A primeira coisa que nós devemos fazer é viver, não apenas dizer, mas viver como homens de Deus, como mulheres de Deus, pessoas que Deus olha e diz: este não apenas faz bonito para os outros verem, mas estes são os meus servos, minhas servas. Segundo lugar, suba no telhado. Está falando do relacionamento, do dia a dia. Vocês se lembram em Atos 10, quando Pedro chegou na hora do almoço, ao meio-dia, o que foi que ele fez? Alguém lembra? Ele subiu para o telhado e começou a orar, subiu para o terraço e começou a orar. Ou seja, servos de Deus deverão saber que nada que façam ajudará na sua salvação. Vir na igreja não vai te salvar. Na verdade, se você não apenas vir domingo à noite, mas você ficar aqui de segunda a segunda, das 6 da manhã ao outro dia 6 da manhã, todos os dias da tua vida, você ainda assim estará perdido eternamente, se for confiar no teu esforço. Agora, uma vez que você veio, uma vez que você se entregou para Cristo, uma vez que você foi batizado no Espírito Santo, isto é, colocado como membro da família de Deus, agora você vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para agradar. Suba no telhado, mantenha a sua devoção, mantenha a sua vida de culto.
não só no domingo à noite, mas a cada momento da tua vida. Terceiro, fique no campo. Isto é, trabalhe. Deus não te chamou para ser aposentado, aposentada. Já foi aposentado? Aposentada, dá glória a Deus e procura o que é que eu vou fazer agora com esse tempo a mais que eu ganhei. O paraíso não é aqui. Enquanto eu estou aqui, o que é que eu vou fazer para ganhar outras pessoas? O que é que eu vou fazer para ser mais útil para Deus no seu reino? Quarto, não seja como criança. Tome cuidado para não ficar distraído com qualquer coisinha que aparece. Tome cuidado para não ser aquele tipo que fica de biquinho, de mimimi, não gostei, estou tristinho, vou guardar minha bola, minha boneca, não vou brincar mais. Tome cuidado. Deus espera que você cresça. Criancinha é bonitinha, mas quando está com 20 anos e ainda é uma criancinha, aí já é doença. Tome cuidado, não seja crédula demais, crédulo demais. Examina a palavra para ver se é assim mesmo. Quinto, não fique acomodado. O sábado era um dia de restrições, de estar recluso. Então tome cuidado para não ser um tempo em que você está no frio, no comodismo, em si mesmado, voltado para os seus interesses pessoais. O que fazer então, enquanto não chega o dia do arrebatamento? Aí estão 5 orientações. Porque logo depois disso virá, versículos 29 ao 31, virá, depois da grande tribulação, virá o juízo final. Chegará o dia da grande prestação de contas. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra, agora não apenas os servos de Deus que foram tirados, mas todos os que habitam na face da terra. E o verso 31, ele enviará os seus anjos com alto som de trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos 4 ventos, dos 4 extremidades do céu. Ou seja, queridos irmãos, o Senhor espera de nós atenção. A palavra que destaco nesta noite para todos nós: vigiai. Vigiai, portanto, pois não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Qual é o dia em que o Senhor virá? Versículo 42. Guarde esse texto na sua palavra. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Nós, como servos de Deus, precisamos estar preparados para aquele grande dia. Porque assim como nos dias de Noé, em que comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, cada um voltado para si mesmo, até que chegou o dia de fechar a arca, e vieram se arrepender, já era tarde demais. Jesus, depois de pregar esta primeira parte, ele vai encerrando o seu sermão com 2 ilustrações que estão aí no capítulo 25. A primeira ilustração, a parábola das 10 virgens. Por que 10 virgens, hein, irmão Ju? Por que será 10? Por que não 7 ou 12? Alguém tem ideia do porquê a palavra vai nos falar sobre este número 10?
10 é o número da inteireza. Os 10 mandamentos. Os 10 dedos das mãos e dos pés. Abraão orava: Senhor, se tiver 50, 30, 40, se tiver 10. No tempo dos judeus, para abrir uma nova sinagoga em uma cidade, só podia abrir se tivesse pelo menos 10 homens justos. Lembram-se das 10 dracmas? É o número da inteireza. É o número de todas as pessoas que vivem na terra. Uma parte é prudente, uma parte é louca. Não se importa com Deus e com as palavras de Deus. Eu quero fazer algumas perguntas e vocês vão me responder. Veja aí então no capítulo 25. Em primeiro lugar, quantas virgens saíram ao encontro do noivo? Quantas? As 10, todas. Todas as pessoas um dia terão que se encontrar. Versículo 4, quantas dormiram? Quantas dormiram no verso 4? Todos. Mesmo sendo cristão, estando aqui na terra, mais cedo ou mais tarde um dia vai morrer. Todos dormiremos no sentido físico, todos morreremos. Versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Por que meia-noite? Porque meia-noite a gente não espera que a pessoa venha mais na nossa casa. Marquei na casa do meu irmão Renato Penedo, e marquei com ele que ia fazer uma visita, e deu 7, e deu 8, e deu 9, não apareci, deu 10, ele está esperando ainda? Vamos ver, 10h30, 11, meia-noite, será que o pastor vai aparecer meia-noite? Meia-noite é quando não se espera mais. Versículo 6 então, mas à meia-noite, quando ninguém esperar, o que é que acontece? Verso 7, quantas acordaram e se levantaram? Todas se levantaram. Vai chegar o dia em que todos que estiverem no pó da terra, sejam cristãos ou não, todos irão ressuscitar. E nesta hora é a hora da prestação de contas. Verso 8, dei-nos um pouco do vosso azeite. Todas tinham lâmpadas, todas têm religião, todas têm uma alma, mas nem todas estavam preparadas, nem todos tinham o azeite, isto é, a presença do Espírito Santo, porque uma pessoa só é salva quando ela é batizada no Espírito Santo, isto é, quando ela é selada pelo Espírito Santo, quando ela se torna membro da família de Deus. Você já tomou a decisão, se converteu a Cristo? É nessa hora da sua conversão que você recebe a nova natureza. O Espírito Santo, ele coloca você em Deus e coloca Deus em você. Então veja só, versículo 10, as que estavam preparadas, aqueles que de fato eram servos do Senhor, entraram para o banquete espiritual. Chegará o dia da recompensa, meu amado irmão, minha amada irmã. Podemos ouvir um glórias a Deus? Chegará o tempo da recompensa. Versículo 10, quando as outras voltaram, a porta estava fechada. Não tinha mais tempo. Senhor, abre-nos a porta. Apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Vocês não fazem parte da minha família. Vocês nunca foram colocadas como membros da família de Deus. E aí, mais uma vez, para grifar na sua Bíblia, Mateus 25, 13. O que é que diz? Vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Portanto, arrependamo-nos enquanto há tempo. Esta é a primeira parábola que Jesus conta, uma parábola de alerta.
Não se iluda com a sua religiosidade. Tenha convicção de que de fato você entregou a sua vida para Cristo. Essa é a primeira coisa. Enquanto não chega o dia do arrebatamento, tenha certeza de que você é realmente um servo, uma serva de Deus. A segunda ilustração é sobre os talentos. Enquanto estiver aqui, Deus te deu talentos, e estes talentos é para você usar para a glória dele. Talento Deus deu e dá para todas as pessoas da terra. São distribuídos na medida da capacidade de cada um. São distribuídos para serem cultivados e para serem multiplicados, e haverá recompensa. Deus deu uma capacidade para o meu irmão Edinaldo, e deu a ele dons. Deus deu também dons a mim. Eu vou ser cobrado pelos dons que eu recebi, pela capacidade que eu recebi. O Edinaldo pelos dons e a capacidade que ele recebeu. Deus é justo, não vai cobrar de você o que você não tem, não recebeu a capacidade. Agora pense, eu e você, cada um de nós estamos procurando desenvolver os nossos dons e talentos conforme Deus nos deu para distribuir, para desenvolver. Por quê? Porque haverá o dia e a hora do, vamos ver, a hora do juízo final. Chegará o dia em que cada um de nós, de hoje, de ontem, e até o último dia, cada um de nós ouviremos, ou vinde a mim, todos, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino dos céus, preparado para vocês desde a fundação dos séculos. Ou apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. A pergunta é: de que lado você estará? Quais palavras vocês ouvirão? Cada um de nós ouviremos. A esta altura você pode perguntar: mas como será o julgamento? Como será o juízo final? Olha o que o texto diz. Olha aí na sua Bíblia. Versículo 31. Veja só que na parábola das 10 virgens, ele era o noivo. Porque isso é antes do arrebatamento, é só para aqueles que estavam com o Senhor. Antes era o noivo, agora ele é o juiz. Agora não é mais no arrebatamento, agora é na volta para o juízo final. Quais pessoas serão julgadas? Veja aí, verso 32. Quais serão julgados? Quais? Todas as pessoas da terra. Todas serão julgadas. Então haverá uma separação, verso 33 e o 41, os da direita e os da esquerda. Qual o critério do juízo? O critério do juízo, irmã Cris, será as obras. Todos nós, cristãos ou não, seremos julgados de acordo às nossas ações. Irmão Antônio, por melhor que o irmão seja, irmão Hélio, cada um de nós aqui, Amanda, por melhor que sejamos, quando formos colocados na balança de Deus, entre as boas ações e as más ações, todos seremos condenados, todos seremos decretados culpados. Qual o diferencial, hein, irmã Marleide? Qual o diferencial? O diferencial é: o seu nome está no livro da vida. Pelas obras ninguém passará, todos seremos julgados, mas todos seremos decretados culpados. A grande questão é: o meu nome está no livro da vida?
A depender disso, então, virá a recompensa final. Para os benditos do Pai, ou para os malditos, aqueles que rejeitaram a palavra. Eu quero encerrar nesta noite com esta última tela que resume o sermão de Jesus nestes capítulos 24 e 25. Vocês podem me ajudar. O que é que Jesus disse neste seu quinto e último sermão? A primeira coisa, vigiem, porque haverá falsos profetas. Fiquem alerta. Segundo, trabalhem. Desculpas podem ser dadas. O Senhor espera resultados. Eu não fiz porque ele... Não, com ele depois eu faço. Mas eu achei que... Você tem a palavra, não é o que você achou. Trabalhem, Deus espera resultados. Terceiro, sejam pacientes. Por quê? Fala para a pessoa do lado, seja paciente, pode demorar. Quarto, estejam sempre preparados. Aconteça o que acontecer, é firme e constante, um dia de cada vez até o último dia. E quinto e último, vivam em esperança e expectativa. Meu amado irmão, minha amada irmã, cada um de nós temos a certeza de que vivemos com aquela expectativa de que Jesus morreu ontem, ressuscitou hoje e está voltando amanhã. É assim, irmão Fabrício, que nós vivemos? Com essa expectativa de que amanhã Jesus pode vir. Eu pergunto, quais são os seus planos para este mês de dezembro? Quais são os seus planos para 2022? Os seus planos são os planos de Deus para você? Você está se importando o que é que Deus quer que você faça? Ou você está fazendo os seus planos e pedindo para Deus abençoá-los? Deus, eu quero estar dentro dos teus propósitos, porque eu sei que é uma vida só. Eu já vivi um bom tanto desta vida e quero gastar o resto dos meus dias para a glória e honra do teu santo nome. Que seja assim. Que Deus ajude e abençoe a cada um de nós. Amém? Deus nos ajude. Bom, tua misericórdia é para sempre. Cante, Senhor. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Cante, te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Vamos lá, Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Cante, Senhor. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos adorarão. Aonde vai? Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és.
por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Por tudo que é. Deus é bom. Maravilhoso, grande e majestoso, eu me rendo a ti. Tua graça nada se compara, amor sem palavras, sua vida deu por mim. Não há outro Deus igual a ti, pra sempre exaltado, pra sempre adorado, Senhor incomparável, não há outro igual a ti, pra sempre entronizado, pra sempre louvado, Jesus Senhor amado, não há outro igual a ti. Oh, Jesus, Deus maravilhoso, grande e majestoso, Eu me rendo a ti. eu me rendo a ti. Tua graça, cante. Tua graça nada se compara, amor sem palavras, sua vida deu por mim. Não há, cante, não há. Não há outro Deus igual. Deus igual a ti. Pra sempre, cante. Pra sempre exaltado, pra sempre adorado, Senhor incomparável, não há outro igual a ti.